Isso, deputado. Olha, totalmente descabido. Esse discurso do deputado Renato não se sustenta por 2 minutos num debate, porque ele sabe, ou deveria saber, que essa crise é nacional. Quando ele disse que o governo não fez o dever de casa, fez. Nós copiamos o que outros governadores fizeram com o voto contrário dele para equilibrar as finanças do Estado. Então, o governador teve sim a previsão do que nós iríamos enfrentar. Eu disse da tribuna e repito aqui para vocês, nós contamos em apenas uma mão quais os estados que estão conseguindo pagar a sua folha e pagar fornecedores com recursos do próprio mês. A Paraíba, se não é um dos poucos que está fazendo isso, pagando absolutamente em dia. Mas o governador sabe o esforço. E o deputado Renato vem dizer de que houve responsabilidade, que houve incremento de folha. Ricardo Coutinho pode ser acusado de tudo, menos que, e a Assembleia é o retrato disso. Foi na legislatura passada e é nessa. Você quer ver Ricardo Coutinho com urticária? Peça a ele um emprego, peça a ele uma gratificação. Então, o empreguismo, hoje no governo do Estado, nós temos 2 secretarias sem secretários. Isso até antes de um pleito que nós disputamos agora há pouco. Isso poderia e pode simbolizar qual é o tratamento de Ricardo Coutinho para com a folha de pessoal. Nós temos 2 secretarias, não temos titulares, nós temos umas 3 ou 4 secretarias que não temos adjuntos, nós temos direção de empresas importantes que não tem dirigente. Isso é para economizar. Ele está deixando de substituir até cargos comissionados que pedem eventualmente exoneração. Então essa atribuição é totalmente descabida ao administrador, ao homem Ricardo Coutinho e também ao governador, obviamente. Então, o aumento com a folha de pessoal, não é preciso ser economista, não é preciso ser matemático para saber. Isso é calculado como? E sabe o deputado Renato? Isso é calculado a receita e a despesa. Consequentemente, se a receita cai em função do FPE, dos estados, não é do estado da Paraíba, consequentemente, a folha, ela cresce, ou o percentual com a folha, ela cresce. E o governador alertava para isso há muito tempo, então até antes do deputado Renato. Outra tese que ele leva, que não se sustenta, é que a Paraíba está rejeitando a vinda do ministro. Absolutamente. Eu concedi entrevista a vocês semana passada e disse que não apenas esse ministro, mas todo e qualquer ministro que queira vir à Paraíba, ele será recebido com urbanidade e com respeito. Com urbanidade e com respeito. Agora, no caso, em particular, do ministro das cidades, todos sabem o que ocorreu. O dinheiro foi depositado na Caixa Econômica para que, paulatinamente, na hora que o governo do estado apresentasse as medições, a Caixa Econômica pagaria. O senador Cássio foi à imprensa dizer que era cavilação do governador Ricardo Coutinho e que o dinheiro só não podia ficar mofando ou dormindo aqui na conta da Caixa Econômica. A partir do instante que o Estado apresentasse a medição ou as medições, o governo federal pagaria absolutamente em dia. Eu pergunto a vocês, eu pergunto à Paraíba, isso ocorreu? Não, não ocorreu. Então o ministro vem para cá para fazer o quê? Supervisionar a obra? Tudo bem, que venha. Se é para bater foto, supervisionar a obra, agora que ele traga o que deve à Paraíba. Porque o documento que foi assinado, que foi firmado, não foi entre Ricardo Coutinho e Dilma, não foi entre Ricardo Coutinho e Temer, foi entre o governo da Paraíba e o governo central que firmaram um pacto. Independente de quem seja o presidente, o governo federal deve as medições aos paraibanos e tem que pagar. E o ministro venha, será recebido com carinho, com urbanidade e com respeito que o seu cargo impõe, agora, e a sua cidadania também. Agora, não é correto que ele venha devendo medições, não a Ricardo Coutinho, não ao governador, mas devendo a Paraíba e devendo a João Pessoa. Voltando à questão do rebaixamento, o deputado Renato Cadeira defendeu a demissão sumária de todos os codificados e também o excesso de pessoal de comissionados. E se mantivesse nos cargos apenas aqueles servidores que trabalham. O senhor endossa essa tese dele? Não, porque isso é retórica, isso é uma coisa totalmente sem cabimento. Vamos ver qual vai ser o procedimento. Tinha a delegadeira, que é seu primo lá em Souza, que perdeu a eleição. Lá tem codificado também, lá tem comissionado em excesso, lá extrapolou a folha de pagamento. Nós podemos fazer esse debate aqui sem nenhum constrangimento. Não vai haver demissão, como quer o deputado Renato, porque o governador não vai demitir, não vai satisfazer essa vontade, até porque nós sabemos que esse não é o caminho. Esse não é o caminho.
Você não resolve uma situação difícil transformando ou criando um caos social. Isso o governador não vai fazer. Sabe muito bem que esse discurso do deputado Renato não se sustenta. Eu desafio o deputado Renato para um debate com números aqui, onde ele não vai ter condições de provar que houve o incremento de pessoal na Folha. Então o problema não é esse, o problema é a queda do FPE, que historicamente sempre foi a maior receita dos estados. E hoje o que tem crescido na Paraíba de uma forma até surpreendente e que vem mantendo o estado e os municípios é o ICMS.